Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer, Cabral, pelo convite, Eládio, parabéns pelo evento, o evento está lindo. E eu fico muito feliz e extremamente confortável em mediar com a brilhante Ana. Já tive oportunidade... Espero muito não, viu, gente? Já tive a oportunidade de ouvi-la e eu sou um usuário das ferramentas. A KBB fica na tela do meu computador diariamente. Então, eu fico muito confortável de estar aqui falando com vocês e mediando esse tema, porque durante 20 anos eu fui dono de locadora. Então, até 2021, eu passei por todas essas etapas, de tentar comprar bem, de tentar alocar bem e de tentar vender bem. Então, as dores do setor eu conheço. Eu não sei se eu conheço as soluções para tudo isso, mas as dores e tentar provocar, trazer alguns temas para fazer a gente refletir, é o nosso papel hoje aqui. Obrigado, Cabral. Obrigado, Ana. Obrigada, Fê. Obrigada, Cabral. Gente, eu vou falar sobre um desses pilares, que é o último, por sinal. Estamos começando pelo último, né? Pelo final, que é como desmobilizar a frota. É um assunto que eu venho falando em vários eventos da ABLA. Eu tentei manter a mesma apresentação, mas eu tive que atualizar. Então, se alguém veio aqui na expectativa de ver exatamente igual que viu no passado, eu dei uma mudada, porque eu precisei atualizar. É um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto novo para o mercado brasileiro. Então, não é um assunto que vocês vão capturar em 30 minutos. Eu só tenho 30 minutos porque eu tenho que debater outros 30 minutos com o Fernando. Vou tentar ser assim, pontual, mas não é um assunto simples. Então, eu gostaria que vocês anotassem perguntas, porque depois tem outra meia hora para a gente debater, e não se acanhem realmente em... trazer essas perguntas, seja qual for, né? As pessoas falam assim, perguntar não ofende. Ofende, tem algumas perguntas que ofendem. Mas aqui não ofende, não. Então, é importante que vocês entendam o que eu estou falando e, se não entenderem, tenham a tranquilidade de perguntar. Porque eu queria sair daqui, pelo menos, com uma compreensão de 10% a 15% do que eu falei. Os outros... 70, 80, a gente vai atrás depois, pessoalmente, quem precisar se aprofundar, tá bom? Então, não se acanhe, pergunte mesmo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu acho que é importante que vocês saiam daqui entendendo minimamente. Então, a primeira coisa que eu trago aqui é, por que eu estou aqui? Né? A Cox Automotive, como disse o Luiz, é a maior empresa do mundo de soluções para o mercado automotivo, e a Cox tem a maior empresa de remarketing do mundo, chamada Manheim. É um nome muito complicado, né? Escreve Manhem. Então, aqui, no Brasil, a gente tem a Manheim, mas muito pequenininha. A gente também está desativando a Manheim no Brasil, porque é um nome difícil, né? O povo chama de Manhinha. Então, a gente tem que dizer, não é Manhinha, é Manheim. Né? O povo vê meu sotaque e acha que é Manhinha. Eu fundei a empresa. Não, é Manheim. Mas é uma empresa gigantesca que vende... Tem 80 mil revendedores colados nela, comprando tudo isso. É responsável por 80 bilhões de faturamento, né, de venda de veículo. É uma gigantesca. Eu queria mostrar um pouco do vídeo, mas não vai ser possível. Mas qual é a grande vantagem da Manheim, o benefício que ela dá? E aí, a Manheim, ela é responsável, ela é proprietária de uma das mais completas e maiores empresas ou oficinas de recondicionamento de veículo dos Estados Unidos. Cada Manheim, cada pátio da Manheim tem a sua própria oficina de recondicionamento. Então, eles acreditam muito que um remarketing bem feito, ele é com base nessa boa preparação do veículo para ser vendido. Aqui no Brasil, a gente tem um problema da lei, porque a lei fala que o ativo tem que ser vendido no estado em que se encontra. Então, muitos e muitos remarketizam ou leiloam um carro da maneira como está, com as avarias que está, com o arranhão que está. E isso, de fato, faz com que o carro perca essa lindeza que o comprador, né, deveria ser atraído. Então, se eu posso dar para vocês um conselho, e é a grande vantagem da Manheim, o grande trunfo da Manheim, são essas oficinas. Se vocês depois tiverem curiosidade, decorem o rostinho dela, coloquem Manheim, Pensilvânia, e vocês vão ver a oficina da Manheim só do pátio da Pensilvânia. É uma coisa que talvez no Brasil não tenha, e aqui é um pátio só, que é esse que vocês vão ver, de onde, na verdade, a Manheim nasceu. A Manheim é uma cidade que fica na Pensilvânia. Mas eu vou passar mais para frente. Então, a Cox está nos 5 continentes, eu não vou ficar aqui falando da Cox, porque não é o mote, mas a Manheim existe em praticamente todos os países desenvolvidos do ponto de vista de mercado automotivo. A gente tinha ela aqui no Brasil e a gente desativou por uma questão de... descasamento com as leis brasileiras, né? Porque a Manheim não é porta aberta, a Manheim é para convidado, o leilão no Brasil é porta aberta. Mas tem um ponto muito importante que eu sempre defendo, que é
como o leilão no Brasil é visto, né? As pessoas aqui no Brasil adotaram o nome de remarketing para tentar fugir do nome leilão, porque o nome leilão é prostituído. Todo mundo acha que um carro botou o pé num leilão, aquele carro ele já perdeu 30% da Molicar, 25%. Isso não faz o menor sentido isso. Porque um carro leiloado de uma financeira, um carro leiloado de uma locadora é um carro em perfeito estado, que qualquer um de vocês compraria no pátio. Então, isso aqui é uma outra briga que eu tenho, uma outra missão que eu tenho no mercado automotivo, mas, de fato, é importante que vocês repensem o que é remarketizar um veículo, porque remarketizar um veículo é trazer o carro de volta para o mercado. É isso que é remarketing. Ninguém sabe o significado, mas é isso. Se o carro é meu, ele está dentro da minha garagem. Se eu coloco ele para vender, eu estou trazendo ele de volta para o mercado. O remarketing é isso e ponto. E um leilão é a mesma coisa. Não é um leilão de uma seguradora, né, que ali está com o carro batido, com a perna dentro, 2 litros de sangue. Não é isso. É um leilão de uma financeira, é um leilão de uma locadora, que tem bastante diferença. Mas vamos seguir. E aí, meninos, antes de entrar de fato aqui, como você deve desmobilizar essa frota, eu vou mostrar para vocês números, e aí não precisa tirar foto, porque é tudo número público, e eu digo a fonte aqui, como vocês devem observar e analisar o mercado brasileiro, o mercado de automóvel onde você está. Porque vocês locadoras também competem com as financeiras. Se vocês não sabem disso, deveriam saber. E a gente vai entender aqui como são esses números. Como é que o mercado automotivo se movimenta? E se movimenta muito com base no crédito. O mercado automotivo brasileiro é um mercado dependente de crédito. E também existe uma relação muito conturbada entre as financeiras e os lojistas, porque o lojista ele também pode ser teu cliente, teu comprador ou teu vendedor, né? Ah, Renata, como é que eu compraria de um lojista? É justamente sobre isso que vamos falar. E vocês deveriam também abastecer um lojista. Então, o que eu vou trazer aqui, que eu digo que é um assunto complexo, porque ele quebra um pouco o padrão do mercado brasileiro de remarketing. E vocês deveriam estar abertos e sempre pensando em como diversificar, variar a maneira como vocês vendem este carro. Eu acho que o Fernando vai puxar alguns desses assuntos. Mas vamos falar sobre o mercado automotivo. Veja bem, isso aqui são números de 2024. 2024, como é que se lê isso? Isso aqui é fonte B3, aberta. Quem quiser tirar foto, fique à vontade, mas é só acessar a B3, índice do mercado de veículo, e lá está, tá? Então, como é que você lê isso? Eu até coloquei um círculo aqui. No ano passado, foram vendidos 20 milhões de veículos, dos quais 35% foram financiados. É muito pouco. Significa que apenas 35% dos carros vendidos em 2024 foram capazes de receber um crédito. Se a gente faz um paralelo para o mercado americano, que é um mercado desenvolvido, esse número de concessão de crédito, ele sobe para 90, 92, 90, 93, 89, dependendo muito do ano. E por que isso? É claro, lá o leasing é muito forte. Aqui o leasing é 0, nada, né? A B3 também mostra isso. E o forte é o CDC, que é o financiamento. Então, cada vez mais, o tomador precisa parecer bonito para o banco. Porque quando os juros sobem, e a inadimplência também, o que acontece com isso? O dinheiro fica mais caro e o banco fica mais restrito. Então, preste atenção nisso aqui, porque vocês vão entender e vão fazer um paralelo, espero eu, com esse financiamento. Então, vejam bem, pense, apenas 35% dos veículos foram capazes de receber um crédito. Quando eu falo um crédito ou financiamento, existe financiamento sem entrada? Não, não existe não. Já existiu, quebrou 2 bancos. Não existe mais. O financiamento, ele entra pelo menos com 30% a 40%. Os bancos falam assim, o meu mínimo é 20%. Mentira. Só se for para Jorge Paulo Lemann. Tirando isso aqui, não é. É de 30%, é de 40%. Então, hoje, um financiamento com 0 de entrada, pode até ser que um banco de montadora faça isso, ou com 0% de juros, existem de um banco de montadora numa condição super especial. Mas não é comum nos bancos de varejo mais, porque isso trouxe, de fato, uma perda significativa para esses bancos de lá há 10 anos atrás. E os bancos não fazem mais. Então, veja bem, vocês, de alguma forma, estão competindo com o financiamento, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, quando eu falo ainda no mercado do ano passado, a gente vê que houve um crescimento no financiamento, né, de 2023, que é essa barra menor, para 2024, que é essa barra maior. E, evidentemente, deste montante todo, quem leva a maioria é leves, onde vocês estão. Vocês estão, ou a maioria de vocês deve estar em veículos leves. Então, o que é que isso significa, gente? Que houve um crescimento do ano retrasado para o ano passado, por causa do otimismo ou do bom momento econômico que o Brasil viveu ou que as financeiras estavam apostando.
Neste ano, quando você olha de janeiro a agosto, e aí eu trouxe aqui esse número, nós já vendemos 15 milhões de veículos de janeiro a agosto, 31% com capacidade de receber um crédito, já 4 pontos percentuais menor do que o ano passado. Por quê? Porque a confiança do banco para com esse crédito está menor. Se os juros estão maiores, veja bem, gente, é muito importante dizer isso. Uma parcela de R$4.000 que cabe no meu bolso, não necessariamente uma de 4.200 vai caber. Então, qualquer aumento que eu faça pode não se encaixar mais na capacidade de pagamento daquele tomador. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Ou então, ele não tem a entrada necessária para que seja aprovado. Então, quando isso acontece, aquele crédito deixa de existir, deixa de ser concedido. Então, está cada vez mais... a palavra não é exigente, mas é cuidadoso um banco de conceder esse crédito. E os bancos não estão errados, porque nenhum banco trabalha com risco. Ele trabalha com a rentabilização em cima daquela operação de financiamento. Então, ela tem que ser rentável, ela tem que ser segura e ela tem que ter uma garantia que garanta o quê? O que a garantia garante? A recuperação de uma perda financeira. Por isso que um carro numa operação de financiamento é chamada de garantia, porque ele garante que se por acaso aquela inadimplência acontecer naquela operação, eu tenho um ativo para diminuir a perda financeira. Ponto. É isso que o carro, para isso que o carro serve. Então, quando a gente olha que do ano passado, né, claro, fazendo a comparação deste período com o ano passado, eu já caí em 4 pontos percentuais. E que, ao mesmo tempo, quando a gente vê os juros de julho versus o julho de 24 para julho de 25, ele já aumentou, significa que esse dinheiro está mais caro. Então, aquela parcela de 4.000 que eu dei o exemplo, pode virar 4.200, pode virar 4.300, e isso vai restringindo cada vez mais a capacidade de pagar aquilo dali. Cada vez mais eu tenho menos pessoas encaixadas naquela capacidade de pagamento. Dá para entender isso, gente? Tá claro? Vão guardando as perguntas se vocês puderem e quiserem, claro. E aí, quando eu olho um todo, comparando agosto de 24 com agosto de 25, a gente já vê que no total de veículos já teve um decréscimo. E comparando julho do julho passado, né, o mês passado, com agosto, também teve uma queda. O único tipo de veículo que sobe em venda é motocicleta. Porque moto, ela traz ela se encaixa num pedaço da economia que é a informalidade. Né? Então, a motocicleta está cada vez mais vendendo mais em comparação a leves. O decréscimo foi significativo. E aí, gente, eu apontei aqui só para que vocês observem e aprendam a ler esses números. Esses números são públicos e vocês deveriam acompanhar esse número mês a mês, porque isso faz com que vocês tenham uma leitura de como anda a venda, a movimentação do mercado automotivo e comparando vocês a financeiras. E aí, quando eu vejo isso, eu tapei aqui os nomezinhos, mas se você for comparar um tomador, a mesma pessoa que acessou um site de uma montadora, solicitou uma assinatura de 24 meses, com 1.500 quilômetros por mês, há uma parcela de 24 de 3.300, e esta mesma pessoa, o mesmo CPF, acessou um banco popular, de varejo popular, deu uma entrada de 50 mil e a parcela foi 24 de 7 mil, onde você estaria? Na direita ou na esquerda? Se você precisa usar o carro. Na direita. Então, veja como a assinatura do veículo, ela passou a ser relevante quando comparada a um financiamento. Então, num financiamento, eu desmobilizei 50 mil reais do meu capital e eu tenho 24 parcelas de 7 mil. Quando na assinatura, eu tenho 24 parcelas de 3 mil com IPVA pago, seguro pago, carro reserva e todo o resto aí que vocês clicarem, está escrito aí nas letras. Vocês entendem que vocês estão num mundo muito atraente? Só que para isso é preciso pivotar um tiquinho a maneira como vocês veem o segmento de vocês. A assinatura, ela tende a popularizar o uso do veículo, se bem calculada. E aqui é muito importante o se bem calculada, porque existem 2 cálculos importantes para vocês observarem. Primeiro, o cálculo da parcela. Claro, se a parcela for atraente para o público, aqui eu estou falando de um carro popular. Se a parcela for atraente e encaixável no público, isso é importante, mas ao mesmo tempo
essa parcela tem que ser capaz de pagar as contas da sua empresa, né? Então, você não pode baratear demais, porque, na verdade, você pode estar fazendo um investimento maior do que deveria, mas quando você compara, e tenham essa curiosidade, gente, acesse os bancos, aqui é público, eu não trago nada que só eu tenho acesso, porque senão não serve para vocês. Qualquer um acessa um banco hoje e submete uma proposta de crédito, submetam com as mesmas condições, a mesma pessoa. Isso é importante, tá bom? Vocês sabem disso, que o tomador varia, o valor varia de acordo com o tomador. Então, pode ser que seja mais barato para mim, mais caro para ele, mais barato para ele, e assim, aqui é o mesmo CPF. Vocês entendem? Então, assim, cada vez mais as empresas por assinatura e alocação devem ganhar espaço no mercado brasileiro, assim como é nos Estados Unidos, é o leasing. Então, é muito difícil você ter alguém no mercado americano que compra um veículo ou que financia um veículo. A maioria é leasing. E vocês podem se instruir e ler sobre isso para que vocês entendam que é possível aquele tipo de crédito popularizar no mercado brasileiro. Dito isso, o que a gente pode esperar, né, para esse mercado? Veja bem, o mercado brasileiro tem um catálogo finito, né, muito curto, um catálogo de veículos no mercado brasileiro. Mas as empresas, as montadoras, estão de olho nesse mercado e trazendo carros e carros e carros para cá. Carros em montadoras tradicionais e carros em montadoras diferentes, vamos chamar assim, que são as chinesas que estão entrando no Brasil. Então, quanto mais extenso for o nosso catálogo, mais ativo para todo mundo nós teremos. Isso é muito importante. No Brasil não existe carro popular. Um carro que começa com 90 mil não é popular. Não existe. É só dividir 90 mil pelo nosso salário mínimo. Então, não é um carro popular. Mas quanto mais veículos aqui a gente tiver, mais competitividade nós teremos e mais carro para todo bolso nós teremos. Então, é importante ficar de olho em todos os lançamentos que as montadoras trazem, porque pode ser que no teu segmento, na tua cidade, no teu local, no teu estado, aquele carro não funcione, mas aquele funciona para que chegue a uma parcela atrativa. Isso é importante. Agora eu vou andar mais rapidinho. E aí, gente, é muito complicado quando a gente tem montadoras fazendo incentivos, bônus, né, de compra muito exagerados, né, muito, como é que eu vou dizer, ousados. Porque isso aqui faz com que o valor de desmobilização seja também ruim. Toda vez que uma montadora joga bônus muito expressivos no mercado, significa que o seminovo foi impactado. Então, o seminovo sendo impactado, vocês, ao desmobilizar a frota de vocês, também estarão impactados, porque está competindo com o mesmo tipo de carro. Então, todo mundo que acha maravilhoso quando a montadora faz um incentivo brutal, precisa entender que aquele mercado de seminovo está sendo diretamente influenciado, e isso faz com que todo mundo perca. Ah, Renata, você é contra bônus? Claro que não. Eu sou a favor de que seja calculado com base no menor estrago possível ao seminovo, porque isso é uma curva. Então, se eu mexo aqui, eu mexo em todos. E aí, agora vamos pensar nessa desmobilização, gente. Veja bem, existem 3 pontos muito importantes que eu quero trazer aqui. Primeiro, entenda o contexto do seu negócio. Veja bem. Qual é a sua locadora? Onde sua locadora está? Que tamanho é a sua locadora? Deve ter aqui pequenas e médias. É muito importante vocês entenderem, gente, que todo mundo tem dado. Qualquer empresa tem dado. Um fiteiro que vende bala, talvez vocês não saibam o que é fiteiro. Uma banquinha que vende bala, ela tem dado. Ela sabe que ali passa, naquela calçada, pessoas com essa idade, com essa faixa social. Ela sabe até se passa todo dia as mesmas pessoas. Todo mundo tem dado. O que as pessoas não sabem é o que fazer com esses dados. Então, eu tenho certeza que dentro da locadora de vocês sabem quantos clientes vocês têm, se é masculino, se é feminino, qual é a idade, com que frequência, que tipo de carro é mais buscado, que tipo de uso tem ali. Todo mundo tem algum dado dentro da sua empresa. O que vocês precisam entender é, que dado é esse? Como eles se conversam? E essa análise é o mais importante, porque vocês precisam entender que aqui na minha região, o carro azul ele é mais buscado, o carro prata ele é mais buscado, o carro branco. Então, vocês precisam começar a pensar o que comprar. Porque quando você for desmobilizar, você tem que saber qual é a preferência daquela região, inclusive para entender qual é o melhor canal. Existe no Brasil uma mania, sei lá se é uma mania, mas assim, é um hábito mesmo, comportamental, de vender o carro,
de remarketizar o carro da mesma forma. Ou é leilão, ou é repasse, ou é repasse, ou é leilão, e tudo igual. Então, se eu comprei 10 carros iguais, mesma marca, modelo, versão, ano, pacote e cor, então eu devo revendê-los da mesma maneira. Não. Cada um está com KM, cada um teve o tipo de uso. Então, cada carro é único. E é importante que vocês entendam isso, que é a evolução constante dos processos de vocês. Se vocês não forem obcecados por número e por informação que esse número passa e pelo processo que tem que ser refeito pelo número, vocês não vão conseguir evoluir o que vocês têm hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma locadora, eu tenho uma conhecida locadora, né, que me viu em uma dessas palestras, e ela é lá da Bahia. E ela me ligou e falou assim, muito desenrolada, ela é excelente: oi, tudo bem, eu sou a fulana, eu sou da locadora X, e eu vi sua palestra lá na Habla, e eu gostaria de entender um pouco mais como eu posso, porque eu fiz um contrato de 150 carros X, que eu vou colocar agora, certo? Eu comecei a fazer umas perguntas para ela, e ela falou assim, mas eu sempre vendi assim. Mas isso sempre deu certo. Mas isso é assim mesmo, aqui na minha região é assim. Aí eu falei, então por que a gente está conversando? Você está perdendo o meu tempo e o seu. Se você veio aqui para me justificar por que você faz assim, eu não preciso saber, o negócio é seu. Não fui eu que te procurei. Então, é a mania de fazer tudo igual, porque mudar dá medo. E no mercado brasileiro dá medo mesmo, porque a nossa economia é um eletrocardiograma, sobe e desce o tempo todo. Então, eu quero ficar aqui como eu já conheço. Mas os dados estão aí, pulsando dentro do teu BI, do teu Excel, seja lá o que for, cadernetinha. Só que ninguém usa isso, porque eu já vendo assim. Então, eu não quero que mude meu processo. Então, rever o processo, gente, lá no final, faz parte de você entender o que você tem dentro de casa, em relação ao veículo, em relação ao cliente, em relação ao uso desse cliente. Vai dar trabalho, eu garanto que vai, mas é um trabalho bom. E vocês vão ver o resultado em 6, 7, 8 meses, muito rapidamente. Então, dito isso, gente, cada carro é um carro. Cada carro tem um tempo de locação, tem um ano de fabricação, tem uma idade. E todo mundo achou que remarketizar veículo era com base nisso. E, na verdade, não é. Por quê? Porque a desvalorização ela é única, ela é particular. Cada carro teve uma experiência e essa experiência tem que ser com base na marca, modelo, versão, ano, pacote, cor, região. Tudo isso daqui influencia no veículo. Se você for para Recife, lá para o Nordeste, dificilmente você vende em grande escala carro prata, carro cinza, ninguém gosta. O nordestino ele é alegre demais, ele gosta de azul, de vermelho, amarelo. Eu sempre gosto de dizer que tem um azul na Peugeot chamado Azul Recife. Se quiser, bota no Google, é só pesquisar. Se vier aqui para São Paulo, é diferente. O povo gosta de carro cinza, preto, branco. Não é assim? O povo, sim, né? Sem emoção. Então, você precisa saber onde você está. Onde você está para você poder comprar o carro certo para a sua região, gente. E ninguém entende isso. Eu comprei 10 carros assim. Eu vou vender os 10 juntos. Você não vai vender os 10 juntos, porque cada um você vai precisar entender quem é esse consumidor, que tipo de transação que cada carro merece. Existem muitos tipos de transação que ninguém vê. Então, existe o C2B, eu vou mostrar isso usando até um dado de um cliente meu que é importante. Qual é a transação que mais valora o seu carro, que mais valoriza o seu carro? Aquele carro, não é aquele lote, a não ser que você esteja transacionando o lote. E isso é muito comum na Manheim. Como é que é isso, Renata? Eu tenho desses 3 carros, 2 lindos e um podre. Aí eu digo, olha, esse é 100 mil, esse é 100 mil. Esse que está podre, se você comprar os 3, eu faço por 20. Então, você pode muito bem perder um tiquinho aqui para vender 3 bons, muito bem posicionados. É muito comum isso na Manheim. E ninguém pensa nisso hoje. Venda em lote. Eu tenho um carro podre, que foi botaram na areia, ou sei lá o quê. Venda ele num lote, perdendo um tiquinho nele, mas ganhando nos outros 3, 4 que ali estão agarrados. E aí, gente, para poder acelerar aqui, como é que você precifica esse lote? Primeiro, sabendo qual é o tipo de transação e depois sabendo qual a sua estratégia. É para lojista? Se eu vou vender meu carro para lojista da minha região, qual é o carro mais comum que lojista da minha região costuma vender? Então, eu vou comprar aquele carro, se é assim que eu quero vender. Locadoras menores, qual carro eu devo vender? Veja bem, gente, alguém aqui compra, alguma locadora pequena aqui, se tiver, levanta a mão que eu quero ouvir. Já comprou um carro de uma locadora grande? Boa. Já comprou um carro, pouquíssimos, já comprou um carro de uma locadora de montadora? Alguém já foi aqui numa Mitsubishi da vida e fez uma negociação de comprar os carros dela?
vocês vão comprar muito mais barato, vocês vão conseguir rentabilizar aquele carro muito melhor, porque se compraram melhor, o carro está em perfeitíssimo estado, e vocês depois vão revender um carro porque é Mitsubishi, porque é GM, porque é Toyota. Esse tipo de negociação, o Paulo aqui, ó, da Abla, deveria ser o responsável por fazer essa ponte entre vocês, entre as montadoras, outro serviço, já tem 10, né, agora 11, em fazer essa ponte. Porque as montadoras, elas desmobilizam os carros num estado tão atraente que você aluga aquele carro por mais 2 anos. Porque é um aluguel, é uma assinatura que vocês tenham. Então, é importante você entender qual é o meu negócio. Ah, Renata, eu só faço assinatura de carro zero, de 5, 6 para executivos das minhas empresas aqui em Recife. Beleza, dificilmente vai alocar um carro usado. Mas não é para aluguel, é para, de fato, aquele que é o hack. Por que não comprar um carro já usado de uma montadora? Então, é importante que vocês entendam isso. Primeiro, qual é o carro que eu tenho? Depois, qual é o KM, qual é a cor, qual é a qualidade? Em que região eu estou? Com base no carro, no KM da cor e na qualidade, e na região em que eu estou, eu vou entender se é para o consumidor final, se é para uma locadora menor, se é para uma loja independente. Diversificar o canal. O canal não é um só. Eu remarketizo tudo, por Mobijá, por repasse, autoavaliar, seja lá o que for. Todos são bem-vindos, mas cada um precisa saber em que estado o carro está. E eu vou mostrar isso aqui a vocês, para vocês entenderem bem. O valor residual de um carro, gente, é um cálculo muito, como é que eu vou dizer, muito criterioso. Eu costumo dizer que quanto mais preciso é o valor residual, mais temporal ele é. E eu atendo todas as montadoras, todas elas, que têm assinatura, e é muito curioso quando eu estou diante delas, e de todas também, tá? Não vou dizer nenhuma aqui especial. E o outro lado, o time do outro lado, o time de pricing, o time de remarketing, eles não entendem o valor residual. Eles acham assim, veja bem, eu calculei o valor residual deste carro, marca, modelo, versão, ano, pacote, em janeiro do ano passado. Calculei ele por 12 meses, calculei ele por 24 meses, calculei ele por 36 meses, com 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1.500, e aí isso foi em janeiro. E aí ele alugou esse carro em novembro do mesmo ano. O que é que esse iluminado faz? Ele pega aquela curva de novembro para frente e calcula o preço com aquele valor que está em novembro, mas foi calculado em janeiro. E aí, quando ele termina de alugar esse carro, não bate. Claro, meu amigo, você comparou uma laranja com uma banana. E aí a gente começa a dar aulinha, olha, não, o cenário econômico de janeiro não é o mesmo de novembro. Vamos fazer um reforecast? Aí quando faz o reforecast em cima do forecast, entendi, eu não estava percebendo isso. E aí a gente pergunta, mas você está vendendo esse carro no B2B ou no B2C? No B2B. E como é que você me encomenda o B2C? Então, é de fato muito curioso. As pessoas no Brasil não dominam isso ainda, e a minha missão é popularizar isso. Não é um cálculo simples, não é um cálculo barato, mas é um cálculo que todo mundo precisa aprender a lidar com. O valor residual, gente, de um carro, que é o valor futuro, não é o passado projetado no futuro. O passado não reflete os próximos meses, ainda mais num país cheio de emoção como é o nosso. Então, é preciso entender quais são os elementos. Por mais que você não queira contratar o residual de uma grande empresa, eu quero fazer isso dentro de casa, porque eu não tenho esse recurso financeiro para investir. Está tudo certo. Mas quais são os elementos-chave que farão com que você tenha minimamente um valor residual coerente? E isso é muito importante, porque para mim dói muito saber que a montadora está investindo nisso e ela usa errado, e ela usa mal. E a nossa missão não é só calcular, é educá-los de como usar. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então, comparando aqui 2 concorrentes diretos, o Eclipse Cross com o Corolla Cross, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para qual carro está o seu, porque você precisa posicionar esse veículo corretamente. Veja bem, eu não tenho preferência por nenhuma montadora, tá, gente? Nenhum carro, nada. Mas se eu tenho um carro relativamente pobre do ponto de vista de tecnologia, relativamente pobre do ponto de vista estético, plástico, e eu cobro nele 200 mil reais, só que os meus concorrentes com 200 mil reais entregam alta tecnologia, altíssima, tela que gira, olho que pisca, luz que acende sozinha, dorme, acorda. Como eu vou posicionar e querer que meu carro seja vendido por 200 mil se ele é incomparável
incomparável do ponto de vista de ativo, de produto. E é isso que as montadoras passaram a abrir o olho. O meu carro está desposicionado. E quando o meu carro está desposicionado, a minha perda em residual ela é muito grande. Então, por exemplo, se eu pego aquele Jeep, o Compass, que do ano passado ele foi lançado por 208 mil, a desvalorização dele foi 25%. Só que neste ano, esse mesmo Compass foi reposicionado. Esse preço aqui é o MSRP, que é o PPS, é o preço sugerido, preço público sugerido pela montadora. Saiu de 208 para 192. Vocês acham que lá ele estava posicionado? Isso aqui não é bônus, tá? Isso aqui é preço real. Então, isso é um trabalho que a montadora vem fazendo para encaixar ele no meio dos iguais. Eu não posso cobrar 208 mil num carro que os coleguinhas entregam mais do que o meu, porque com isso eu faço que o meu carro desvalorize mais rapidamente. Então, as montadoras vêm olhando isso aqui com muito carinho, para cima ou para baixo, porque muitas vezes um carro que tinha uma condição física no passado e que foi replanejado, repensado para entregar mais tecnologia, mais conforto, mais seja lá o quê, ele também pode aumentar o MSRP dele, mas ele tem que entender como esse carro desvalorizou. E aí vocês percebam que o carro do ano passado, comparado com o residual desse ano, a desvalorização, todos diminuíram. E diminuíram por quê? Porque agora os carros estão buscando ser posicionados entre os deles. E aí, finalmente, o que é que eu quero que vocês pensem? Quanto mais, vamos lá, quanto melhor o uso, quanto mais moderado o uso e quanto mais baixa essa quilometragem, mais importante que vocês busquem um comprador consumidor. Porque esse carro ele é comprável por qualquer consumidor. Quanto mais severo o uso e quanto mais alta essa quilometragem, mais B2B é. O que é o B2B? O B2B a gente chama que são os repasses da vida. É aquilo que vem de carro a granel. Gato, cachorro, papagaio, periquito, amassado, atropelado, é ali. São os repasses, são os leilões. O que é o B2D? É quando você tem parceria com lojas independentes de sua região e para eles você já vende um carro. Imagina você ter 3, 4, 5, 10 lojas que você já tem uma parceria. Cara, eu estou comprando esse carro agora, eu vou desmobilizar ele daqui a um ano, 12 meses, desculpa, e eu vou vender um preço X. Já espera. O cara da loja, o comprador da loja, já vai ter uma reposição garantida e vocês vão ter segurança de fazer isso acontecer. Então, essas novas estratégias, é importante que vocês entendam. O B2D é o quê? É quando uma montadora consegue vender esse carro para um concessionário de rede, da própria rede. Essa estratégia, gente, vocês precisam olhar para casa, dentro de casa, olhar os dados de vocês e entender onde está o meu cliente deste carro. É um consumidor final pelo estado do carro? É uma loja independente? Porque o estado não está tão bom, mas ele é vendável numa loja independente? Não, aqui eu tenho que realmente passar no moedor de carne. Mete lá no repasse, porque de fato você vai conseguir um preço mais baixo, mas também vai se livrar daquele ativo. É importante entender o estado em que está teu carro. E aí, eu trago aqui por curiosidade a maneira como a gente trabalha com algumas montadoras. Isso aqui é muito importante. Eu vou falar rapidamente que acabou meu tempo já. Esse Eclipse Cross com perfil baixo de risco, por que ele é um perfil baixo de risco, gente? Porque 76% desses contratos foram assinados por pessoa física e em assinatura, ou seja, são executivos, são pessoas como eu, como vocês, que este carro foi alugado. Então, o que a gente sugere? Que vá para um B2C ou que vá para um B2D, que é a própria rede concessionária, porque o concessionário da rede Mitsubishi é muito exigente em relação ao carro que está lá, e tem que ser mesmo, porque o cliente dele é um cliente diferenciado, como diz a palavra da moda, né? É um cliente high level. Então, aqui a gente fala, vai no B2C ou vai no B2D. Se a gente vê que este contrato tem 20% de test drive, os carros que vêm de test drive, gente, eles vêm atropelados. Porque ali entra de tudo, é muita gente andando, é muita gente entrando. Então, o banco não está em perfeito estado, o coro da direção também. Então, a gente sugere que, se ele quiser ir para o B2C insistir, está lá o preço, mas o ideal seria um B2D, que é uma loja independente. E aí, gente, onde está essa loja independente? De acordo com a Fenalto, são 50 mil telhados que nós temos de loja independente. Onde está? Esse carro aqui, ele é vendável
Não me levem a mal, estou só dando uma sugestão, um exemplo. Ele é vendável na Vila Nova Conceição ou Itaquera. Então, você tem que ter parceria de acordo com a qualidade do seu carro. E aqui a gente mostra uma outra Triton, que 8% apenas é pessoa física, todo o resto é pessoa jurídica, e aqui é o B2B. Vai no B2B, porque isso aqui são carros que foram para construção civil, que foram para o agro, são carros em condições muito ruins, a gente calcula o B2C, mas a gente sempre mostra que o canal ideal dele aqui é um canal de repasse mesmo, um canal que tritura veículo, porque o veículo não está em boas condições. Isso aqui é outro que eu trouxe como exemplo, que é o Neta, é um carro que perde muito valor de mercado, sim, né? Foi feito um estudo especial para essa montadora, pelo histórico, e aí aqui mostra muito bem que não é o carro mecanicamente, é a história que a montadora contou quando chegou no Brasil, é a história que o mundo vem contando dessa montadora. Então é muito importante vocês entenderem que a capacidade da montadora, da marca, de segurar aquele valor residual, ela é considerável. Além dos índices econômicos, né, que é juros, câmbio e aprovação de crédito e tudo isso. Outro da Neta. E, finalmente, aqui é a maneira como a gente passa também para a Stellantis, que é uma empresa muito criteriosa e ela é muito exigente da maneira como ela olha carro a carro. A Stellantis, ela é nossa cliente desde que lançou, há 6 anos, a Flua, e assim como a Renault Dimension também, não trouxe nenhum Renault aqui, mas é importante entender que não é o mesmo canal para todos os carros, não é o mesmo valor para todos os carros, não é a mesma forma de tratamento para todos os carros. E para que vocês entendam onde está o canal, onde está o tratamento, onde está o teu mercado de revenda, vocês precisam entender o que vocês têm dentro de casa. Como esse carro foi usado, quanto vale o meu carro, por quanto eu comprei, quem usou, por onde ele passou, e aí você vai entender qual é o canal ideal para aquele teu carro. Obrigada, gente.